A nova estação nos traz novo clima, nos traz um novo panorama da nossa vida, da nossa rotina. E, diga-se de passagem, vem surpresas por aí. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso com o Gustavo Verardo, que é meteorologista da Baroclima. Ele fala com a gente diretamente de Curitiba. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde. Oi, aqui tudo certo. E por aí? Boa tarde. Aguardemos que continue, né? Teve virada de tempo na quinta-feira, a partir de quinta-feira. A gente teve um período de transição, digamos assim, para essa primavera, com o inverno resistindo um pouquinho para passar o bastão, né? Exatamente, né? A gente teve aí entre a quinta e a sexta-feira, né, feriado de 20 de setembro, o ingresso de uma frente fria que trouxe a ocorrência de chuva forte e vendavais em grande parte aí do Rio Grande do Sul, né? E é importante a gente destacar que esse período de transição de estação é absolutamente normal, né? A troca de massas de ar, bem como a ocorrência de temporais. E aí, o que se pode esperar dessa primavera? Qual vai ser, assim, o grande perfil dessa nova estação? Olha, então, né, a primavera, ela está começando com uma condição de neutralidade climática, que é sem a influência do El Niño e nem da Laninha, por enquanto, tá? Porque lá, a partir ali do início do mês de novembro, a gente já passa a ter a atuação do fenômeno Laninha com intensidade fraca, tá? Não é um fenômeno com intensidade forte, é uma Laninha fraca e também de tiro curto, né, que vai pelo menos só ali até o início do mês de março. Então, a estação das flores, né, a primavera que tá começando aí, tende a ter uma condição aí iniciando neutra e terminando com uma laninha. E a gente destaca que essa laninha também mexe um pouco no clima do Rio Grande do Sul. Por quê? Principalmente entre novembro e dezembro, a gente pode ter alguns períodos de estiagem, tá? Não significa que a gente vá ter aí secas extraordinárias, enfim, mas a gente pode enfrentar aí algum período de déficit de chuva, principalmente entre novembro e o mês de dezembro no Rio Grande do Sul. Tu mencionou a questão de que esse início de primavera vai ter um período de neutralidade. Essa neutralidade quer dizer o quê? Primavera sendo primavera, normalzinha, assim, com clima ameno, sol, dias gostosos, muitas flores e etc e tal? Olha, o que eu posso adiantar é mais ou menos isso, tá? Porque em outubro, tá? Especificamente agora, né? No mês de outubro, na virada do mês, lá em torno agora do dia 27 para o 28, passa uma frente fria mais intensa, tem condição de ocorrência de mais vendavais, tá? Entre os dias 27 e 29, e o mês de outubro, que já é o mês que mais chove no ano, né? Que tem a maior média de chuva do ano em grande parte do Rio Grande do Sul, não vai fugir à regra, né? Então, outubro é um mês que a gente pode ter aí alguns eventos um pouco mais intensos de chuva, tá? Alguns instantes de flores e outros ou com a ocorrência de temporais. Eu ia mencionar justamente isso contigo, Gustavo, porque ano passado, neste período, teve uma incidência muito grande o clima estava bastante controverso e severo, né? Ciclone extratropical, vendavais, tempestades e tudo mais. O clima estava bastante agitado. Esse ano a gente pode esperar isso com a mesma intensidade ou ocorrências, de repente, alguma incidência, mas não com tanta intensidade? O que a gente pode esperar? Olha, a gente não vai ter esse ano, né, uma troca de estação aí, especialmente outubro, né, com a ocorrência de enchentes, tá? Por quê? Porque ano passado nós tínhamos um El Niño com intensidade forte. E El Niño nessa época do ano é sinônimo de enchentes e chuva muito intensa. E para esse ano a gente espera o oposto, né? Justamente aí a formação de uma laninha. Então, basicamente, o que a gente espera, né, é sim um mês de outubro com chuva até levemente acima da média histórica, mas nada que se compare aí com o último ano. Em termos de temperatura, o esquenta e esfria vai continuar? Vai, o esquenta e esfria vai continuar, e inclusive, né, o destaque dessa primavera é a gangorra térmica, tá? Então a gente vai seguir aí com dias com bastante amplitude térmica, e quanto mais a gente se aproxima do final dela, mais quentes ficam as tardes, né? Então, principalmente ali, início do mês de dezembro, é um período que a gente pode ter um calor mais expressivo. Tem outro aspecto que eu quero te perguntar e contextualizar contigo. A gente está vivenciando um período muito crítico, isso não só aqui no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, com relação à questão das queimadas. Até que ponto o que está acontecendo neste momento vai refletir ou pode nos trazer surpresas com relação ao clima?
Com relação às queimadas, a gente precisa destacar que esse período agora, né, até o final de setembro, infelizmente, né, é uma época que a gente chama que é a climatologia de queimadas, né, que é o período que a gente tem a maior ocorrência delas. Mas, a partir de outubro, a gente já volta a ter uma chuva bem considerável ali para as áreas centrais do país e, consequentemente, a gente cessa essa condição aí de queimadas. A questão das queimadas é um aspecto, mas a pergunta que eu vou ser um pouquinho mais explícita, ô Gustavo. De que maneira, assim, ó, porque os reflexos na paisagem tem muito verde sendo queimado, áreas extensas estão sendo devoradas pelas chamas de uma maneira anormal, atípica, está muito exacerbado tudo isso. Os reflexos disso no clima, a gente vai sentir agora em seguida ou são coisas, consequências que vão vir ao longo do tempo e tipo a médio e longo prazo? Olha, esses reflexos, né, de maneira de, se a gente for relacionar com as estimativas e médias de temperaturas máximas e mínimas, principalmente aí nas áreas que sofreram muito com essas queimadas, vão ter dias cada vez mais quentes, tá? Então a tendência é de que nas áreas centrais do país, né, futuramente a gente possa ter aí a redução da chuva e o aumento de temperatura naquele processo que a gente chama de savanização, certo? Então, para o sul do país, né, a gente já teria o contrário, a gente teria um aumento na condição de chuva também causado por mudança climática. Tu teria mais alguma observação com relação ainda à questão da primavera, esses próximos meses, algum evento atípico, algum detalhe a mais que a gente possa levar de informação para o nosso telespectador? Olha, evento severo não tem como a gente estimar agora, tá? O máximo que a gente viu foi esse agora, né, aí do 20 de setembro, e nós temos outra condição para ocorrência de tempestade lá após o dia 27, tá? E o outro ponto de destaque é que o outubro é um dos meses do ano com a maior ocorrência de temporais. Então, sim, para esse ano a gente tem que ficar esperto aí para o mês de outubro, porque pode trazer aí algum estrago, né, com relação à ocorrência de granizo, vendaval e uma chuva um pouco mais expressiva. Mas nada que se compare ao 2023. Bom, a gente fica apreensivo com relação a essas perspectivas e, ao mesmo tempo, um pouquinho mais relaxado, né, Gustavo? Porque o que se passou foi terrível, né? E a gente espera realmente que não se repita, mas sabe-se que as consequências de tudo que está acontecendo agora virão, né? E a gente vai ter que conviver com isso, né? Na verdade, Exatamente. felizmente existem equipamentos agora, e vocês aí no trabalho de vocês já estão mais subsidiados com relação a isso, de poderem prever, antever tudo isso, né? Para que a gente possa, de uma certa maneira, se preparar. Exatamente, né? Agora é o que eu sempre digo, né? Agora não adianta mais a gente ficar com aquela ideia, e quando que as mudanças climáticas vão acontecer? Elas já começaram, e bem antecipadamente do que os cientistas vinham estimando, tá? E isso mostra que a Terra está literalmente entrando aí em uma condição de colapso no clima. A gente vai ter cada vez mais extremos. Extremos de enchentes e extremos de estiagem, extremos de frio em alguma parte do globo e extremos de calor. Então, as condições médias da atmosfera vão ficar cada vez mais gritantes, digamos assim. Eu vou ter uma pergunta de repórter curiosa com relação à tua profissão, a profissão de vocês meteorologistas. Quão difícil está sendo para vocês nos últimos tempos fazer previsão do tempo? Porque previsão é uma coisa, a tendência é outra, e de repente dá uns rebuliços tremendo aí que tudo vai por água abaixo, e aí como é que fica? Como é que está para vocês tudo isso? Olha, essa pergunta aí é maravilhosa, viu? Porque eu já estou na área operacional desde janeiro de 2013, tá? Há 11 anos. E esse ano de 2024 está sendo o ano mais difícil para se estimar tempo e clima, certo? Então a gente está tendo aí um ano excepcional, um ano muito crítico, tá? Para estimativa, muitas vezes os modelos não conseguem reproduzir o que realmente acontece porque o clima está extremo e está modificando. E ficando cada vez mais difícil até de se antever o que vai acontecer, né? Exatamente, cada vez mais complicada uma estimativa mais longa, né? Ou num curto prazo a gente até tá tendo uma assertividade maior, sabe? Mas para o longo prazo, médio prazo, que seria na questão aí de meses à frente, a tendência está muito complicada. Então,
Gustavo, eu quero muito agradecer a tua participação, as informações, tá? Pelo menos primavera, ao menos nesse primeiro período, a gente pode respirar, sentir as flores, aproveitar o clima, que vai ser tranquilo, é isso? Exato, só cuidado ali com o dia 27 a 29. A gente fica assim, ouvindo esses alertas e ao mesmo tempo orando e pedindo a Deus que não se concretize, que as coisas não aconteçam, que realmente essas tempestades, essas loucuras do clima ali se apaziguem, que as coisas não aconteçam. Eu acho que é o que nos resta, né? Porque está bem complicado e cada vez mais, eu acho que essa é a tendência, né, Gustavo? Exatamente, a tendência para eventos extremos é cada vez mais alta. Então a gente vai ter que aprender a se adaptar e a conviver com esses eventos em um futuro não tão distante.